Mais fácil. Então, olha só. O que nós iremos fazer? Nós iremos revisar, né, os assuntos do módulo 3. Quais foram os conteúdos do módulo 3? Primeiro reinado, período regencial e segundo reinado. Então, o que eu planejei aqui para fazer com vocês? Já que, na verdade, eu iria dessa revisão na nossa segunda aula, né, por conta da nossa apresentação do trabalho. Mas já que eu resolvi, por conta toda dessa problemática das chuvas, né, da falta de luz, colocar o nosso trabalho para apresentação na semana que vem, então eu já vou começar a revisão agora mesmo nessa aula, tá? Então, nós iremos começar com a revisão do primeiro reinado. O que eu vou fazer nesses 3 temas? Eu vou passar um vídeo. Esse vídeo é um vídeo explicativo, é um resumo, né, do assunto. Aí eu vou vir com um mapa mental, vou mostrar para vocês, vou relembrar ponto por ponto os pontos importantes de cada conteúdo, e depois a gente vai aí tirar as dúvidas sobre esse determinado assunto. Então, eu vou fazer isso no primeiro reinado, vou fazer isso no período regencial, e vou fazer a mesma coisa no segundo reinado, tá? Vídeo, mapa mental e explicação, tá bom? E aí, qualquer dúvida sobre o assunto, é só vocês abrirem o microfone e perguntar, tá? Ou então, esperar eu acabar de apresentar e me perguntar no chat, não tem problema também não, que aí eu esclareço para vocês. Lembrando, esses 3 assuntos, primeiro reinado, período regencial e segundo reinado, nós já trabalhamos, tá? São os 3 assuntos do módulo 3. Então, nós já fizemos exercício, já dei explicação, já tiramos dúvidas. O que eu vou fazer aqui é uma revisão do que já foi explicado e uma fixação, né, dos nossos conteúdos do módulo 3. Mas qualquer coisa, qualquer dúvida, é só falar que aí eu explico aí, tiro a dúvida de vocês, tá bom? Então, ó, a gente vai começar com o primeiro reinado, tá? Vou passar um videozinho. É um vídeo que vocês já assistiram, é um vídeo de animação, né? É um resumo sobre o primeiro reinado, é um vídeo explicativo. Vocês irão assistir esse vídeo e depois eu venho aí explicando os pontos importantes aí do primeiro reinado que foram expostos nesse vídeo, tá? Ó, vamos lá, deixa eu apresentar aqui o vídeo para vocês. Ah, professor, já assistiu, mas como já faz um bom tempo, tá? Prestem atenção aí para rever esse assunto. Deixa eu aumentar. Tá todo mundo vendo? Fala aí para mim, para eu poder iniciar. Professor, o Neymar, aquele ali? Não, é um boneco qualquer. Deixa eu só voltar aqui, porque eu vou abaixar um pouquinho meu som tá gritando. Aí eu fico surdinha aqui para poder escutar vocês. É um jogador, tá? Então vou, hein? Posso iniciar? Já estão vendo aí direitinho? Sim ou não? Sim? Todo mundo vendo? Me responde aí, por favor. Sim. Sim, então tá. Então, vou iniciar, hein? Atenção. O primeiro reinado se inicia quando o Brasil se torna independente de Portugal, em 7 de setembro de 1822. No dia 12 de outubro do mesmo ano, Dom Pedro foi aclamado como o primeiro imperador do Brasil, com o título de Dom Pedro I, sendo coroado em 1º de dezembro de 1822. Neste momento, a situação política no país estava dividida em 2 grupos: o Partido Português, que articulava a recolonização do Brasil, e o Partido Brasileiro, dividido em 2 grupos: os conservadores, que defendiam a monarquia fortemente centralizada, e os liberais, que defendiam a monarquia onde os poderes do rei fossem limitados. Em 1823, foi realizada uma Assembleia Constituinte para elaborar uma Constituição para o Brasil. Esta Constituição ficou conhecida como Constituição da Mandioca, pois só teria direito ao voto quem possuísse uma renda anual equivalente a 150 alqueires de farinha de mandioca. Esta Constituição fez a divisão dos poderes em executivo, legislativo e judiciário. O poder executivo seria exercido por Dom Pedro e seus ministros de Estado, porém determinou-se o predomínio do poder legislativo sobre o executivo. Isso contrariou profundamente as pretensões absolutistas e centralizadoras de Dom Pedro I. Insatisfeito, dissolveu a Assembleia Constituinte e constituiu o Conselho de Estado, integrado por 10 pessoas, que ficaram encarregadas de elaborar uma nova Constituição.
Deste modo, surgiu a Constituição outorgada de 1824. Alguns pontos principais dessa Constituição foram: o Brasil seguiria o regime político monárquico, sendo que o poder seria transmitido de forma hereditária. Estabeleceu os 4 poderes: executivo, legislativo, judiciário e moderador. O poder moderador, exercido pelo imperador, estava acima dos outros poderes. Através deste poder, o imperador poderia controlar e regular os outros poderes. Assim, o imperador tinha um poder absoluto sobre todas as esferas do governo brasileiro. Voto censitário, ou seja, para poder votar e se candidatar, a pessoa deveria comprovar determinada renda. Estabeleceu a Igreja Católica como religião oficial do Brasil. A Igreja ficou subordinada ao Estado. Em 1824, surgiu a Confederação do Equador, por causa do descontentamento com a centralização política imposta por Dom Pedro I, presente na Constituição de 1824, e a influência portuguesa na vida política do Brasil, mesmo após a independência. O estopim deste conflito político foi quando a elite de Pernambuco havia escolhido o governador para a província, Manuel Carvalho Paes de Andrade. Porém, em 1824, Dom Pedro I indicou um governador de sua confiança para a província, Francisco Paes Barreto. O movimento teve caráter emancipacionista e republicano. Ganhou este nome pois o centro do movimento ficava próximo à linha do Equador. A revolta teve seu início na província de Pernambuco, porém espalhou-se rapidamente por outras províncias da região, Ceará, Rio Grande do Norte e Paraíba. A repressão ao movimento, determinada pelo imperador, foi violenta e seus principais líderes condenados à morte. Em 1825 surgiu o movimento de libertação da província da Cisplatina. Os habitantes da Cisplatina não aceitavam pertencer ao Brasil, pois tinham idiomas e costumes diferentes. Liderados por João Antônio Lavalleja, eles se organizaram para declarar a independência da região. A Argentina apoiou o movimento, oferecendo força política e suprimentos. Porém, na realidade, os argentinos pretendiam anexar a Cisplatina, logo que esta se libertasse do Brasil. Reagindo à revolta, o governo brasileiro declarou guerra à Argentina e aos colonos descontentes. Ocorreram vários combates, que obrigaram Dom Pedro I a gastar muito dinheiro público. A Inglaterra, que tinha interesses econômicos na região, atuou como mediador. Em 1828, propôs um acordo entre Brasil e Argentina, o qual estabeleceu que a província da Cisplatina não pertenceria a nenhum dos dois, mas seria independente. Nascia aí a República Oriental do Uruguai. A derrota do Brasil no conflito gerou insatisfação popular e agravou a crise financeira no país. Com a morte de Dom João VI em 1826, um de seus filhos deveria assumir o trono de Portugal, Dom Miguel, que estava em exílio, ou Dom Pedro. No caso, seria Dom Pedro por ele ser o mais velho. Porém, como ele já era imperador do Brasil, ele perdeu seu direito à coroa. Pensando nisso, ele abdicou o trono português em favor de sua filha Maria da Glória, que tinha apenas 7 anos de idade e não poderia reinar. Então, Dom Pedro fez um acordo com seu irmão Dom Miguel para que ele ficasse como regente até Maria da Glória atingisse a idade necessária para reinar, e depois Dom Miguel se casaria com ela. Dom Miguel defendia o absolutismo e Dom Pedro o liberalismo, embora não praticasse isso no Brasil. Em 1828, Dom Miguel quebrou o acordo e foi aclamado como rei com o apoio dos portugueses que eram a favor do absolutismo. Em 1830, foi assassinado o jornalista Líbero Badaró, que fazia duras críticas ao governo imperial através do jornal O Observador Constitucional. Segundo historiadores, a ordem para matar Badaró pode ter partido do próprio Dom Pedro I. Este foi responsabilizado indiretamente pelo crime, fato que aumentou a insatisfação popular ao seu governo, aumentando a crise política no país. Em visita à cidade de Ouro Preto, Minas Gerais, Dom Pedro I foi recebido com frieza, já que havia setores da elite mineira que o ligavam ao assassinato do jornalista. Estes manifestantes apresentaram, no momento da visita do imperador, faixas negras simbolizando o luto pelo fato. Ao retornar ao Rio de Janeiro, defensores do imperador, principalmente portugueses, entraram em conflito com seus opositores, maioria de integrantes do Partido Brasileiro. Estes, munidos de garrafas de vidro e pedaços de pau, entraram em conflito com os defensores do imperador, provocando um verdadeiro conflito popular de rua. Como Dom Pedro I estava disposto a defender o direito ao trono português por parte de sua filha, e vendo que sua popularidade estava em baixa no Brasil, ele decide abdicar o trono brasileiro em 1831, em favor de seu filho Dom Pedro II, que tinha na época apenas 5 anos. Então, Dom Pedro I parte para Portugal,
para lutar contra o seu irmão absolutista e para defender o liberalismo. Bem, crianças, vocês viram aí, portanto, peraí, rapidão, vocês viram aí, portanto, que o governo de Dom Pedro I, ele tem início aí com a independência do Brasil, né? Aí se dá início ao governo de Dom Pedro I. Lembrando, tá? Dom Pedro I é o filho aí de Dom João VI, aquele que veio para o Brasil junto com a sua família, a corte portuguesa, fugido de Napoleão Bonaparte, que desrespeitou o bloqueio continental. Então, quando Dom João VI foi pressionado para que ele deixasse o Brasil, voltasse para Portugal, ele deixou aqui, ele voltou para Portugal, e ele deixou aqui seu filho Dom Pedro I, que já era um homem feito, né? Então, deixou o Dom Pedro I para assumir o Brasil como príncipe regente, tá? A intenção de Dom João VI era ter uma pessoa da sua extrema confiança aqui no poder e fazer essa ligação, né? Entre Portugal e Brasil. Só que Dom Pedro I também passou a sofrer pressões para voltar para Portugal. E pressões para ficar no Brasil. Então, ele decide ficar no Brasil, que foi até o dia do fico, né, que vocês viram, e logo depois, ele declara o Brasil independente, tá? E aí, a independência do Brasil dá início ao primeiro reinado. Primeiro reinado, período regencial e segundo reinado, faz parte do momento em que é intitulado como Brasil Império. É o período em que o Brasil, né, teve como modelo político, teve como regime político o Império, tá? Então, Dom Pedro I, ele ficou no território brasileiro, ele tornou o Brasil independente, dando início, assim, ao seu governo, ao primeiro reinado. A independência do Brasil, né, ela não significou uma mudança profunda e significativa nas bases sociais e econômicas do Brasil, não. Como assim, professora? Mesmo após a independência, né, nós continuamos aí com a escravidão, nós continuamos aí com o latifúndio monocultor, né, que são grandes fazendas produzindo aí um só produto. Nós continuamos com essa produção voltada para o mercado externo. Então, as bases sociais e econômicas do Brasil permaneceram a mesma, mesmo após a independência, tá? Bem, Brasil independente, e aí, né, Dom Pedro I, ele precisa ter o reconhecimento dessa independência. Então, né, ele começa aí a ter acesso às nações para poder ser reconhecido, né, ter o Brasil reconhecido como nação. Estados Unidos tinha o seguinte lema, né, a América para os americanos, né, os Estados Unidos apoiou a independência do Brasil sem pedir necessariamente nada em troca. Tá bom. Tá, pode deixar, Sara. Ainda tá com o computador, eu aceito sim, tá? Então, os Estados Unidos... A Vitória chegou. Oi, Vitória. Então, os Estados Unidos reconhecem a independência. A gente está na revisão, tá, Vitória? A Sara também. Então, o Brasil aí tem o apoio, o reconhecimento dos Estados Unidos, e os Estados Unidos não cobram nada em troca. Por quê, né? Os Estados Unidos tinham aí como intenção ter aliados, ter uma força contra a Europa, assim que fizesse necessário. A Inglaterra, por sua vez, para reconhecer a independência dos Estados Unidos, ela faz algumas exigências, e duas dessas principais exigências foram o seguinte, tá? Ela exigiu que o Tratado de 1810, né, o Tratado de Comércio e Navegação, permanecesse. Esse tratado que favorecia a entrada de produtos ingleses no território brasileiro, pagando menos imposto. E a Inglaterra também exigiu o fim da escravidão de forma progressiva, né? Mas por que o fim da escravidão? Porque a escravidão estava atrapalhando aí os planos da Inglaterra de trazer para o território brasileiro a industrialização. Porque a Inglaterra, nesse momento, estava vivenciando a Revolução Industrial. Então, ela queria o quê? Expandir esse domínio, né? Ela queria expandir os seus negócios. E a escravidão atrapalhava isso, porque, afinal de contas, o grande latifundiário, ele investiu o seu dinheiro no tráfico negreiro, né? Nessa mão de obra que depois era uma mão de obra escrava, uma mão de obra sem salário. Então, ele não queria aí ter um investimento
em trazer máquinas e montar fábricas e ainda pagar uma mão de obra especializada. Então, a escravidão estava atrapalhando os planos ingleses. Portugal, por sua vez, só reconheceu o Brasil como nação depois de um tempo e depois do pagamento de uma alta indenização. Tanto que o Brasil, né, tanto que Dom Pedro II teve que pegar um empréstimo com a Inglaterra para poder realizar esse pagamento dessa indenização para Portugal. Bem, então, no primeiro momento, Dom Pedro, ele era visto como herói, né? Ele era visto como aquele que libertou o Brasil das garras de Portugal. Ele era visto como aquele que libertou aí, né, o Brasil da metrópole. A metrópole deixou de ser colônia, se tornou independente graças a Dom Pedro I. Então, ele era visto assim, né, como essa pessoa que deveria ser reverenciada, né, como esse herói, como aquele que ia fazer toda uma modificação no nosso território. Bem, só que Dom Pedro continuou aí utilizando a monarquia absolutista, né, fazendo uso desse modelo político, que vem a ser o quê, né? O rei ter o poder praticamente pleno e absoluto, tá? E depois vocês vão aí ver mais para frente que muitos territórios, né, muitas nações já não utilizavam mais esse modelo, né, de monarquia absolutista. Muitos já estavam utilizando a monarquia constitucional ou monarquia parlamentar, né, onde esse poder era dividido com o parlamento. Esse poder do rei, ele era limitado. Então, assim, Dom Pedro I, ele torna o Brasil independente, mas isso não, como eu falei para vocês, isso não realiza grandes modificações a base social e econômica do Brasil permaneceram a mesma, e o modelo político ainda, né, centralizador na mão de uma só pessoa, que vem a ser aí Dom Pedro I. Brasil independente, e aí a gente está precisando, né, passamos a precisar aí naquele momento de uma Constituição, né, de um conjunto de leis, porque, afinal de contas, as leis que vigoravam no território brasileiro eram leis aí portuguesas, né? Também tinha essa influência da Inglaterra. Não eram leis que como é que eu vou falar, que abraçava aí a realidade do território brasileiro. Então, em 1823, os parlamentares, né, aqueles que auxiliavam, né, que faziam a composição do governo, não é, professora, mas o rei não tinha aí seu governo absoluto, né, plenos poderes, sim, mas ele já tinha aí os ministros, né, pessoas de confiança que auxiliavam no governo, né, pessoas que eram delegadas a ela outras funções para poder auxiliar esse comando. Então, esses parlamentares, né, se uniram, formando a Assembleia Constituinte de 1823. Eles tinham como intenção criar um conjunto de leis para o Brasil. Só que essa Assembleia, ela não contou com a participação de Dom Pedro I. E Dom Pedro I não gostou nem um pouco disso, tá? Eles se reuniram para montar uma Constituição e deixaram o imperador de fora. Mas por que eles fizeram isso, né? Por que os parlamentares fizeram essa Assembleia Constituinte em 1823 sem a participação do rei? Porque os parlamentares tinham como interesse fortalecer o poder legislativo e limitar o poder do imperador. Então, Dom Pedro não gostou nem um pouco dessa história, né? Eles queriam dar mais força aos ministros, ao parlamento, né? E queriam aí limitar, tirar um pouco desse poder absoluto das mãos de Dom Pedro I. Dom Pedro não gostou disso nem um pouco e dissolveu a Assembleia Constituinte de 1823. Só que o Brasil precisava de um conjunto de leis, né? O Brasil precisava ter a sua primeira Constituição. Nós já éramos aí um território independente, nós já éramos uma nação. Não podíamos ficar sem essa Constituição. Então, em 1824, Dom Pedro I reuniu parlamentares da sua confiança e organizaram aí, né, a primeira Constituição do Brasil. Foi aí feita, portanto, no período do Império, em 1824. Essa primeira Constituição, ela acaba sendo titulada como outorgada. O que quer dizer isso? Concedida pelo imperador. A nossa primeira Constituição reforçava a monarquia,
reforçava o poder hereditário, ela permitiu aí a entrada de 3 poderes, né? Porque Dom Pedro I queria mostrar que ele era aí, que ele tinha um pensamento diferente, né? Que ele era aí um liberal, vamos dizer dessa forma, né? Então ele permitiu a entrada do poder executivo, legislativo e judiciário. Só que Dom Pedro I não era bobo nem nada. O que ele fez? Ele criou o 4º poder, o poder moderador, que era o poder que comandava aí, né, os outros 3 poderes. Então, o poder moderador era exclusivo do imperador. E tudo que fosse decidido ou criado pelo poder legislativo, executivo e judiciário, tinha que passar pelo poder moderador para ser autorizado ou não. Então, isso quer dizer o quê, né? O imperador continuava aí com plenos poderes, sem a interferência dos parlamentares, sem a limitação do seu poder, tá? A Constituição de 1824 também aí deu a permanência da escravidão. E aí, tá tudo muito bem, tudo muito lindo, né? Tudo maravilhoso, mais ou menos, porque afinal de contas, Dom Pedro I, ele já arranha aquela sua imagem de herói do território brasileiro, porque afinal de contas, ele se mostra autoritário, não aceitando aí a Assembleia Constituinte de 1823. Ele faz o uso da violência, quando ele dissolve essa Assembleia de 1823 na Noite da Agonia, né? Ele mostra aí mais uma vez sua autoridade, quando ele concede aí a Constituição de 1824, né, quando essa Constituição passa outorgada, concedida pelo imperador. E no meio dessa confusão toda estão as províncias, né? O que são as províncias? Lembrando aí vocês, províncias é o que hoje a gente conhece por estado. Só que as províncias, elas não tinham autonomia. Tudo que acontecia dentro de cada província contava aí com o mando do imperador. Por exemplo, né? Lá na província da Bahia, morreu o governador, tá? Então, a população da Bahia, da província da Bahia, não podia se reunir e escolher um novo governador. Não, eles não tinham essa autonomia. Essa pessoa, para substituir o governador que morreu, era escolhido pelo imperador. Então, assim, às vezes o imperador mandava para lá uma pessoa que nem sabia onde ficava aquela província. Não tinha a menor noção das necessidades da província da Bahia. E a população de lá tinha que aceitar aquilo. Então, assim, a província não tinha autonomia alguma. A província não podia aí cobrar os seus próprios impostos para ter um dinheiro em caixa, nada disso. Então, as províncias, elas queriam ter mais autonomia. E quando ocorreu aí a Constituição de 1824, outorgada pelo imperador, Pernambuco tomou aí uma certa coragem, né, e mostrou a sua insatisfação para Dom Pedro II. E Pernambuco começou o quê? A ter forças das províncias vizinhas. Então, todas as províncias ali do Nordeste se uniram, montaram a Confederação do Equador, assim ficou o nome do movimento, por ser uma região aí próxima à linha do Equador, montaram aí a Confederação do Equador e começaram aí a reagir contra o governo de Dom Pedro I, né? A querer derrubar o governo de Dom Pedro I, ou melhor, né? A intenção era até proclamar uma república separatista do território brasileiro ali na região do Nordeste, tá? Dom Pedro I suou a camisa para poder derrubar aí os confederados, né? E ele conseguiu. Organizou todo o exército aí do governo do primeiro reinado, do seu governo, e enviou para o Nordeste, dando fim aí à Confederação do Equador. Então, olha só, novamente, Dom Pedro I usa aí da sua autoridade, usa aí da violência para acabar com o movimento contestando aí o seu governo, tá? Mais uma coisa aí para não ficar bacana na imagem de Dom Pedro I. Então, ó, Dom Pedro I, autoritário, faz uso da violência, não consegue resolver os problemas sociais do território brasileiro, porque, afinal de contas, está se tendo aí até movimentos contra o seu governo. A economia, nossa, já não estava muito legal, nós estávamos passando por um período econômico bem difícil nesse período, tá? E aí, né, para fechar não, né, para dar um
um empurrão, né, para um desfecho que ainda vai acontecer outras coisas, ocorreu aí a Guerra da Cisplatina. O que vem a ser a Guerra da Cisplatina? É hoje o território do Uruguai, tá? Quando Dom João VI veio para cá, ele, através aí da força, é óbvio, ele anexou a Cisplatina no território brasileiro. Os cisplatinos passaram aí a pertencer ao Brasil. E desde então, esse território vem tentando a sua independência, até que eles conseguem achar uma brecha aí no governo de Dom Pedro I, porque, afinal de contas, o governo já não estava aí muito bem, né, com a sua imagem, e acabaram de vir aí de uma luta contra a Confederação do Equador. Então, esses cisplatinos se uniram com a Argentina, e aproveitando esse momento de instabilidade no território brasileiro, eles lutaram aí contra as tropas de Dom Pedro I. As tropas de Dom Pedro I não estavam muito legal, como a gente acabou de falar, vieram de uma luta contra os confederados do Equador, né, contra a Confederação do Equador, e aí Dom Pedro, né, o governo de Dom Pedro I foi derrotado, e os cisplatinos, com a ajuda da Argentina e a intervenção também da Inglaterra, conquistaram a independência. Então, olha só, mais uma coisa, né? Dom Pedro autoritário, Dom Pedro usa da violência, Dom Pedro não resolve os problemas sociais e econômicos do Brasil, Dom Pedro perde o território da Cisplatina, e aí sim, para fechar com chave de ouro, Dom João VI, né, vem a falecer em Portugal, e Dom Pedro I passa a voltar às suas preocupações muito mais para o trono português e pela perda, né, que aconteceu do trono português por conta de um acordo que ele fez com seu irmão que não deu certo, né, seu irmão acabou tomando o trono dele. Então, Dom Pedro acaba ficando muito mais voltado para os seus interesses com o trono de Portugal do que com os problemas brasileiros, né? E aí é mais um ponto que torna Dom Pedro I impopular, tá? Esses fatores, o autoritarismo, não solução dos problemas sociais e econômicos, preocupação com o trono português, a perda da Cisplatina, a morte de Dom João VI com a preocupação de Dom Pedro voltar para Portugal, esses fatores acabam levando, em 1831, a abdicação de Dom Pedro I. O que é abdicação, né? Dom Pedro abre mão do trono brasileiro em favor do seu filho, sendo que o seu filho, Dom Pedro de Alcântara, tem apenas 5 anos de idade. Portanto, uma criança de 5 anos de idade não tem como governar, né? Não dá para governar. E por conta dessa idade insuficiente, Dom Pedro I foi embora, tá? Deixou aqui seu filho sob a tutela de uma pessoa da sua confiança, mas que Dom Pedro de Alcântara, em 5 anos, não pode governar. Por conta dessas condições, é implantado no território brasileiro o período regencial. E o que foi o período regencial? Período em que o Brasil foi governado por regentes, tá? Antes de eu passar o videozinho sobre o período regencial, eu vou apresentar aqui para vocês o mapa mental do primeiro reinado. Eu acabei explicando o assunto sem mostrar o mapa mental, mas não tem problema algum, tá? Olha aqui o mapa mental. O mapa mental do primeiro reinado, vocês encontram, gente, se botar lá no Google, tá? Mapa mental primeiro reinado, vocês vão achar exatamente esse mapa aqui, tá bom? Então, ó, vem falando sobre o processo aí de independência do Brasil, do pagamento dessa alta indenização para Portugal, como eu falei para vocês, né? Que, inclusive, esse empréstimo se recorreu à Inglaterra, o governo de Dom Pedro I. Dom Pedro I inicia o seu governo, né? Aqui no primeiro reinado, então ele é o imperador. Aqui são os partidos, né? Os grupos políticos da época, liberais federalistas, que era defendiam o poder descentralizado, dividido em representantes por províncias. Os bonifácios, que eram aí os intermediários, tá? Não eram opositores nem apoiadores, estavam aí nesse meio. E os absolutistas, eram os conservadores que queriam aí a volta do Brasil como colônia. Constituição da Mandioca, que vem a ser a Assembleia Constituinte de 1823, que foi aquela dissolvida, né, pelo imperador, porque, afinal de contas, ele não estava participando. Noite da Agonia foi esse fechamento da Assembleia Constituinte de 1823. Lembrando aí que essa Assembleia Constituinte foi fechada, foi dissolvida. Por quê?
porque Dom Pedro ficou de fora, porque tinha como intenção limitar o poder de Dom Pedro I. Só que se fazia necessário montar a nossa primeira Constituição, então, a Constituição é de 1824, foi outorgada, né, concedida pelo imperador. Vimos aí o estabelecimento dos 4 poderes, executivo, legislativo, judiciário e moderador, que era o poder do imperador. A escravidão permaneceu, né, na sociedade brasileira. Vimos que, por conta dessa imposição dessa Constituição, houve a Confederação do Equador, né, que ocorreu aí, que foi uma reação de Pernambuco, mas ele teve o apoio de todas as províncias do Nordeste contra o governo de Dom Pedro I. Vimos a Guerra da Cisplatina, né, que foi a perda desse território que foi anexado ao Brasil lá no governo de Dom João VI. E aí os cisplatinos aproveitaram um momento, né, de instabilidade no governo de Dom Pedro I, se associaram aí com a Argentina, com a interferência da Inglaterra, e conquistaram a sua independência, se tornaram um Uruguai. E vimos aqui que teve uma série de fatores que tornaram Dom Pedro I impopular. Noite de Agonia foi uma manifestação que ocorreu dentro do nosso território, né? Dom Pedro I tentando recuperar a sua imagem de herói, né? Tentando, né, colocar uma imagem mais positiva depois de todos esses fatores de impopularidade. Ele sai aí visitando as províncias do Brasil. Só que quando ele volta, né, para o Rio de Janeiro, os seus apoiadores, a intenção era fazer uma festa para recebê-lo e melhorar também a sua imagem dentro do Rio de Janeiro. Ele é recebido aí com um grande descontentamento e acaba acontecendo um conflito entre quem apoiava Dom Pedro I e quem era opositor, e por isso Noite das Garrafadas. Em 1831, Dom Pedro abdica do trono, né, como eu falei para vocês. Ele vai para Portugal para tentar recuperar o trono lá, deixado por seu pai, que seu irmão o tomou, e ele deixa que o seu filho, Dom Pedro de Alcântara, com apenas 5 anos de idade, sem idade para governar, e por conta disso é implantado o período regencial, tá? E aí, eu separei aqui para vocês um videozinho também curto, né, que é como se fosse um resumo, falando do período regencial, tá? Prestem atenção, que aí depois eu vou fazer a mesma coisa, tá? Mas antes de eu dar entrada no período regencial, alguma pergunta sobre o primeiro reinado? Querem falar alguma coisa, alguma dúvida? Tá tranquilo? Lembrando que esse assunto a gente já estudou, né? Nós já vimos. É só para fixar e revisar mesmo por conta da prova, tá? A intenção é ajudar vocês mais um pouquinho, tá bom? Mas qualquer coisa, é só interromper e falar, tá? Então vamos já para o período regencial, já que está tranquilo. Vou botar o videozinho, o vídeo vai fazer um resuminho também, tipo do primeiro reinado, para vocês poderem relembrar aí alguns pontos do período regencial, tá bom? Se eu não me engano, ele vai, inclusive, relembrar pontos do primeiro reinado. Então, vamos lá para a apresentação. Estamos vendo aí? Me falem. Sim ou não? Alguém me dá uma luz? Tá aparecendo aí para vocês direitinho? Tem que falar no microfone, que no chat eu não vejo. Sim, vou começar, hein? Vou acreditar que sim. Vamos embora, hein? Em Brasil Império. Rapidinho, crianças. Deixa eu só voltar aqui rapidinho. Eu abaixei aqui o meu som. E esse vídeo tem um som mais baixo. Aí acaba que eu não escuto nada. Eu gosto de escutar também. Então, vamos lá. Vou botar de novo aqui, tá? Então, vamos. Império. Independência ou morte? E foi aí que começou o primeiro reinado. O primeiro reinado foi considerado de caráter absolutista, ou seja, um poder absoluto nas mãos do imperador. Com seu exército destruído e sem ter apoio do povo, que já estava cansado de suas regras, Pedrinho resolve abandonar seu trono e voltar a Portugal. Mas depois do primeiro reinado, vem o segundo reinado? Não. Na verdade, tem uma grande treta. Dom Pedro II era menor de idade e não poderia assumir o trono. E além disso, não havia nenhum outro parente próximo de Dom Pedro I
que pudesse governar. Mas então, quem irá substituí-lo? Segundo a Constituição, seria uma regência trina. É o quê? Calma. Isso significa que deveriam ser eleitos, numa assembleia, 3 pessoas para governar o país. Mas aí veio outra treta. A assembleia estava em recesso. Então os poucos parlamentares que estavam presentes tiveram que se virar nos 30 para eleger temporariamente esses 3 carinhas. Foi a regência trina provisória. E por causa de todas essas tretas, o período regencial é considerado um dos períodos de maior instabilidade, ou seja, confusão política. Mas e aí, rolou a regência? Sim. A regência trina provisória foi formada por Carneiro de Campos, Campos Vergueiro e Francisco de Lima e Silva. Mas eles ficaram por pouco tempo, pois logo que possível foi eleita uma reunião com toda a Assembleia para eleger a regência trina permanente, em que se elegeram Braulio Muniz, Carvalho Costa e o único reeleito, Francisco de Lima e Silva. Mas lembra que eu falei que esse foi um dos períodos mais bagunçados do Brasil? Então, por causa da bagunça, o povo começou a ficar doidão e a se revoltar contra o governo. Mas até que algumas ideias dos revoltosos eram legais e foram importantes para a formação da democracia que temos hoje. Então, bora dar uma olhada no que esses carinhas pediram? A revolta da cabanagem ocorreu na antiga província do Grão-Pará, região em que havia fome, pobreza e desemprego. Dessa forma, índios, mestiços e escravos se revoltaram por melhores condições de vida. Os revoltosos chegaram a assassinar o presidente da província do Grão-Pará e instituir um novo presidente. Mas o governo não gostou nada disso, e logo as tropas oficiais acabaram com a revolta. A revolta da Balaiada ocorreu no Maranhão, na tentativa de acabar com a crise econômica e com a desigualdade no estado. Os revoltosos chegaram a tomar a vila de Caxias, na região, mas como sempre, as forças do governo contiveram essa revolta. A revolta dos Malês ocorreu em Salvador, na Bahia, onde grande parte da população eram escravos e fugitivos. Esses eram, em sua maioria, islâmicos, e dentre outros motivos, porque não podiam seguir sua religião, eles se uniram para tentar derrubar o governo da região e criar uma república islâmica. Os revoltosos haviam preparado tudinho para a revolta. Eles iriam criar um caos na cidade. Mas na noite anterior à bagunça, eles foram denunciados ao governo, que rapidamente impediu essa revolução. A Revolução Farroupilha ocorreu no Rio Grande do Sul, onde a elite agrária, ou seja, os grandes produtores rurais, se descontentaram com os altos impostos que eram cobrados sobre seus produtos e pediam a sua diminuição. E esses foram longe, tomaram Porto Alegre e Santa Catarina, proclamando as repúblicas de Piratini e Juliana. Para conter essa revolta, as forças oficiais tiveram que abaixar os impostos. A revolta da Sabinada ocorreu na Bahia. Os revoltosos eram militares e pessoas da classe média. Eles pediam mais autonomia política na província, pois não se contentavam com o governo regencial. Os revoltosos foram às ruas e tomaram o poder, instituindo a República Baiense. Mas as forças oficiais também acabaram com a revolta, deixando mais de 1.000 pessoas mortas. Devido às instabilidades do governo, a regência trina permanente foi substituída por uma regência una, onde foi eleito o padre Diogo Feijó. Na tentativa de apaziguar as revoltas, ele toma um perfil mais liberal, ou seja, dando mais autonomia e liberdade para o povo. Mas ele não consegue conter todas as revoltas e, devido à pressão, renuncia, o que dá início à regência una de Araújo Lima, que adotou um perfil conservador, com algumas medidas opostas às de Feijó, que era liberal. Insatisfeitos, os liberais se unem ao povo para dar fim ao período regencial, através do golpe da maioridade, que consistiu em reconhecer Dom Pedro II como maior de idade aos 14 anos, o que dá início ao segundo reinado e ao próximo episódio. Mas agora faça o questionário aqui na descrição desse vídeo para ver se você realmente entendeu esse conteúdo. Bem, crianças, bem tranquilo também, né? Lembrando que nós também já vimos esse vídeo, né? Estou fixando e revisando. E esse vídeo aí, ele expõe o que foi o período regencial que aconteceu nesse período. Então, ó, o período regencial foi o período em que o Brasil foi governado por regentes, né? Por conta de Dom Pedro de Alcântara não ter idade suficiente para governar, né? Ele era uma criança. E aí, foi estabelecido, né? Foi estabelecido não. Nesse período regencial, nós tivemos aí 4
períodos, né? 4 momentos. O primeiro momento, que foi estabelecido a regência trina provisória. 3 pessoas no governo, provisoriamente, porque foi uma coisa pega no susto, né, como vocês viram, para governar o território brasileiro. Depois, já foi organizado e ficou uma regência trina permanente. Só que, nesse período da regência trina permanente, foi criado o ato adicional que modificou esse modo de governar, e foi estabelecido uma regência una, tá? Então, o ato adicional passava aí de regência trina para regência una, e aí nós tivemos a primeira regência una, que foi do Diogo Feijó. E mais um pouquinho à frente, nós tivemos a regência una do Araújo Lima, tá? Houve vários acontecimentos nesse período regencial. Nós vimos, né, o ato adicional, que mudou essa forma de governar, de trina para una. Esse ato adicional também tentou dar um pouco mais de autonomia, né, para as províncias. O ato adicional também derrubou o poder moderador, porque já não tinha necessidade, afinal de contas, nós não tínhamos o imperador, né, nós não tínhamos uma centralização na mão de uma só pessoa, que era, aí, nesse caso, do poder moderador para o imperador, nós não tínhamos, então o poder moderador foi derrubado. Foi criado também, no período regencial, a Guarda Nacional, né, que fazia aí a fiscalização das regiões, né? Essa Guarda Nacional era comandada pelos coronéis. Quem eram esses coronéis? Eram os grandes fazendeiros, ricos, poderosos, que receberam o título de coronel e chefiavam essa guarda. Vimos aí também, né, que nós tínhamos correntes políticas, grupos políticos no período regencial, né? Os restauradores, os moderados, os exaltados. No período regencial, houve também aí muitas revoltas, né, contra essa desestabilidade do governo. Vocês viram aí a cabanagem, que aconteceu no Pará, né? Eram aí negros, índios e mestiços contra o governo imperial. A cabanagem ocorreu por conta da miséria e da ganância aí que existia dessas oligarquias locais naquela região, que acabava aí tentando dominar a todo custo, né, a população local. O objetivo da cabanagem era acabar com a escravidão, era distribuir terras para os lavradores. Vimos que ocorreu a Farroupilha, a revolta da Guerra dos Farrapos, né, ou Farroupilha, foi a mais longa aí do período regencial. Essa revolta aconteceu por conta do preço elevado, né, da charque brasileira, né, e o preço menor da carne da charque vinda de fora. Então, houve um protesto nessa incoerência de imposto, né, que acabou desvalorizando o nosso produto. Também tinha como objetivo a Guerra dos Farrapos dar mais autonomia às províncias do Rio Grande do Sul, tá? A revolta dos Farrapos foi a única revolta aí do período regencial que teve aí um saldo positivo de confronto com o governo imperial, né, que teve que ceder a algumas reivindicações da guerra aos Farrapos. Revolta dos Malês, que ocorreu na Bahia, que foram aí escravos africanos lutando aí pelo fim da escravidão, desejando a liberdade. Sabinada, que também ocorreu na Bahia, que foi a camada média, o exército, os fazendeiros e escravos, que estavam aí descontentes com a centralização do governo regencial, né? Eles queriam também mais autonomia para as províncias. Bem, o objetivo dessa revolta aí do Sabinada, né? Eles desejavam aí, como eu falei, mais autonomia, queriam implantar uma república na Bahia, enquanto Dom Pedro II fosse menor de idade. Balaiada, aconteceu no Maranhão, foram pobres, vaqueiros, sertanejos e escravos negros envolvidos nesse confronto. A crise da balaiada, né, esse movimento aconteceu por conta do declínio da exportação do algodão naquela região, aí a situação que houve por conta disso também, de pobreza da maioria da população. Então, o objetivo era lutar contra a miséria, contra a fome, contra a escravidão, contra os maus tratos, tá bom? Então, o período regencial foi um período de grande agitação social, tá? Deixa eu mostrar para vocês agora o mapa mental do período regencial, ó.
Vai mostrar isso que eu acabei de falar aqui e o que o videozinho também acabou de passar. Então, ó, período regencial foi um período aí de instabilidade, né? Como eu falei para vocês, teve aí 4 etapas: regência trina provisória, trina permanente, regência Lula de Padre Feijó, regência Lula de Araújo Lima. Vocês estão vendo aí os grupos políticos, os liberais, os restauradores, os liberais exaltados. A Guarda Nacional, que foi criada, né, que foi um instrumento contra toda essa organização social contra o período regencial. O grande fazendeiro que recebeu o título de coronel. Vocês estão vendo aí agora a regência una do Padre Feijó, né, do Diogo Feijó. A regência una dele teve caráter autoritário, disputa entre os dois grupos políticos, progressista e regressista, que acabou surgindo após a dissolução aqui, né, dos restauradores, por conta da morte de Dom Pedro I, porque os restauradores exigiam a volta de Dom Pedro, tá? Pedro Feijó, ele acabou perdendo apoio, o que deu a vez o Araújo Lima. O Araújo Lima era conservador, ele também tinha como tentativa abafar as revoltas provinciais, tá? Ele criou aí o ato adicional para tentar dar uma certa autonomia para essas províncias, para ver se acalmava essas províncias. Só que as revoltas começaram a estourar cada vez com mais força. Então, a revolta dos malês na Bahia, Sabinada na Bahia, Cabanagem no Pará, Farroupilha no Rio Grande do Sul, Balaiada aí, né, no Maranhão, e vocês viram que esse período regencial foi um período muito agitado, né? Grande agitação social e também grande agitação política. Como é que o período regencial tem fim, né? Os liberais, o grupo aí do Partido Liberal, se unem e acham por bem antecipar a maioridade de Dom Pedro II, né? Afinal de contas, a população estava muito agitada, era necessário se fazer alguma coisa, era necessário centralizar o poder, né? Essa centralização de poder iria acalmar o povo, essa era a intenção, né? E iria, sim, dar fim às revoltas, tá? Então, decidiram por bem colocar Dom Pedro de Alcântara, né? Com a morte do seu pai se tornou Dom Pedro II, colocar Dom Pedro II no trono antes que ele completasse aí a maioridade, antes que ele tivesse 18 anos, tá? E assim o fez. Por isso o golpe da maioridade. Foi quando Dom Pedro II assume o poder com apenas 14 anos e meio, né? Não respeitando aí a idade mínima de 18, tá? Então, Dom Pedro assume esse poder para poder, né, como eu falei para vocês, acalmar o povo e acabar com as revoltas, tá bom? E aí, o golpe da maioridade dá início ao segundo reinado, né, que vem a ser o governo de Dom Pedro II. Então, olha só, agora eu vou expor o videozinho do segundo reinado, tá? Antes disso, alguma pergunta sobre o período regencial? Lembrando aí que a gente está revisando, né, assunto que nós já vimos, mas alguém quer perguntar alguma coisa, alguma dúvida, tá tranquilo, tudo bem? Então, vamos seguir, hein? Então, ó, segundo reinado. O videozinho também aí, só que esse videozinho já é um mapa mental, vocês também já ouviram, mas é sempre bom relembrar para poder pegar os pontos importantes do segundo reinado. Deixa eu aumentar ele aqui e voltar com o assunto que ele passou. Espera aí, rapidão. Sejam muito bem-vindos a mais um Quer Que Desenhe. Aqui nós construímos mapas mentais juntos para você dominar qualquer matéria. No vídeo de hoje, você vai tirar todas as suas dúvidas sobre o segundo reinado. E nem precisa pegar o seu papel e caneta, porque você já vai poder baixar o mapa mental de hoje aqui no link da descrição. Vamos começar? Agora, o que vamos desbravar na história do Brasil? O tema de hoje é o segundo reinado. Para a gente entender esse período da história, vamos começar com uma contextualização. Após a abdicação do imperador Dom Pedro I, seu filho, Pedrinho, não podia assumir o trono por ter apenas 5 anos de idade. Na verdade, 4 anos e meio. Ele era quase uma criança, né, um bebê. Iniciando assim um período regencial, que é o nome que a gente dá quando há pessoas mais velhas que governam em nome da criança.
E isso durou 9 anos. No entanto, para tentar conter as instabilidades políticas, foi dado pelo governo um golpe, chamado de golpe da maioridade, em que antecipava a posse de Dom Pedro II ao trono, sendo ele agora um jovem de apenas 15 anos de idade. Apesar de ainda moço, o reinado de Dom Pedro II foi longo e manteve por muito tempo uma estabilidade política, derrotando as últimas revoltas separatistas, vencendo a Guerra do Paraguai e conseguindo promover uma conciliação entre o Partido Conservador, chamado de Saquaremas, e o Partido Liberal, conhecido como Luzias. Apesar da existência dos dois partidos, a gente deve lembrar que eram muito poucas as diferenças entre os dois. Divergiam apenas quanto à centralização do poder e à autonomia das províncias. Afinal, é como dizia a frase, nada mais parecido que um Saquarema do que um Luzia quando chega ao poder. Assim, em 1847, foi criado um modelo parlamentarista, que, ao contrário do modelo inglês, funcionava como um teatro de sombras, com a indicação do imperador para o Conselho de Estado, para o Senado e para o presidente do Conselho de Ministros, que, por sua vez, convocava as eleições e revezavam liberais e conservadores no poder, que eram sempre reféns daquele velhinho, o poder moderador. Isso ficou conhecido como parlamentarismo às avessas. Já nos aspectos econômicos, o principal produto brasileiro desse período foi o café. Plantado principalmente no Vale do Paraíba Fluminense e depois, mais tarde, no Oeste Paulista, o café era muito valorizado pelos operários americanos e, durante a Segunda Revolução Industrial, por intelectuais e burgueses europeus. Nesse mesmo período, graças à chamada Tarifa Alves Branco, de 1844, e à Lei Eusébio de Queiroz, de 1850, o Brasil também presenciou um surto industrial, muito marcado pela imagem de Irineu Evangelista de Souza, o Barão de Mauá. Mauá se tornou um grande investidor e proprietário de companhias de gás, bancos, ferrovias e diversos outros negócios. No entanto, se por um lado o Brasil de Dom Pedro II se modernizava com as iniciativas privadas, por outro, a sociedade ainda se mantinha fortemente agrária e escravocrata, graças ao poder dos cafeicultores. Apesar das pressões inglesas para o fim do tráfico, a escravidão vai continuar por mais quase 40 anos depois da Lei Eusébio de Queiroz. Aos poucos, ela foi sendo substituída pela mão de obra livre, principalmente de imigrantes europeus. Mas as leis que tentaram acabar com o trabalho escravo acabaram não tendo um impacto tão significativo, já que muitas vezes eram chamadas de leis para inglês ver e não eram cumpridas. Além disso, os imigrantes que aqui chegavam acabavam ficando muito endividados com o sistema de parcerias e não tinham acesso às terras, graças à Lei de Terras, também de 1850. Somente em 1888, com a Lei Áurea, o Brasil, enfim, se tornou o último país do Ocidente a abolir a escravidão. Galera, anota aí, as principais leis abolicionistas desse período foram a Lei Eusébio de Queiroz, de 1850, que acabou com o tráfico, a Lei do Ventre Livre, ou Lei Rio Branco, de 1871, que libertou o ventre, não nasciam mais escravos no Brasil, a Lei dos Sexagenários, ou Lei Saravia-Cotegipe, de 1885, que libertava todos os escravos com mais de 65 anos de idade, e a Lei Áurea, que aboliu definitivamente a escravidão, em 1888. Como sabemos, apenas a Lei Áurea realizou uma mudança social significativa na questão da escravidão. Mas presta atenção, galera, a Lei Áurea não deu nenhum suporte aos ex-escravos, deixando a grande parte deles na miséria e sem qualquer assistência. Com os escravocratas insatisfeitos com a Lei Áurea e com o acúmulo das dívidas externas, além disso, a desvalorização dos militares após a Guerra do Paraguai, e um modelo político muito contestado, considerado anacrônico pelos republicanos, o Império, na década de 1880, começou a se desgastar. Achou que acabava por aí? Se não bastassem essas questões, Dom Pedro II ainda perdeu o apoio da Igreja Católica após o veto do imperador, a bula papal que determinava que todos os católicos envolvidos com a maçonaria deveriam ser proibidos de receber os sacramentos. Pessoal, chegamos ao fim de mais um Quer Que o Desenhe. Anotou tudo? Não? Sim? Não tem problema, aqui na descrição tem um mapa mental completinho para você, como falamos no início do vídeo. É só você clicar no link para baixar e ser feliz. Também tem um desconto bem bacana. Bem, criança, então aí fechou o segundo reinado, né, que era o que a gente já estava trabalhando, né, já faz um bom tempo. Vou mostrar aqui o outro mapa mental para eu poder reviver aí, revisar alguns assuntos importantes desse período do segundo reinado. Tá todo mundo vendo? Fala aí para mim, que eu não sei se eu... É rapidão. Apresentou. Eu pensei que eu tivesse esquecido de apertar. Então, olha só, tá? Segundo reinado, ó.
Então, nós vimos que o segundo reinado, ele tem início com o golpe da maioridade, né? Quando Dom Pedro II assume o poder antes de completar a idade estabelecida, antes de completar aí a maioridade. Isso é feito na tentativa de acalmar o povo, de acabar com as revoltas, né? De tentar centralizar o poder. E foi o período aí, como vocês estão vendo nesse mapinha, mais longo período administrativo de centralização desse momento do período imperial do Brasil, tá? Vimos também que no segundo reinado ocorreu o parlamentarismo às avessas. O que vem a ser isso, né? Dom Pedro II, ele copia, vamos dizer assim, o modelo político da Inglaterra e traz para cá, né, esse modelo que é o parlamentarismo. Só que ele traz esse modelo, ele faz esse modelo completamente diferente, por isso às avessas. Na Inglaterra, o primeiro-ministro é que governava o Estado e o imperador, o rei, era uma figura representativa da monarquia. E no Brasil isso funcionava ao contrário. O nosso primeiro-ministro era uma figura representativa do parlamento, ele não governava Estado algum, e o imperador é que tinha plenos poderes, é que governava o Estado, inclusive era quem escolhia ou demitia o primeiro-ministro. Então, assim, completamente contrário, porque na Inglaterra o primeiro-ministro era escolhido através de um voto, né? E o primeiro-ministro é que controlava o Estado. Então, por isso que o nosso parlamentarismo ficou conhecido como às avessas, tá? Houve no segundo reinado a Revolução Praieira, né, que também ocorreu aí em Pernambuco. Foi uma revolução que queria um voto livre, liberdade de imprensa, extinção do poder moderador, introdução do federalismo, queriam a implantação de uma república, queriam aí toda uma modificação da política brasileira. Houve a conciliação, né, entre os dois partidos políticos desse período, que eram os liberais e os conservadores. O café foi o maior produto de exportação do território brasileiro nesse período aí do Brasil Império, né? O café que trouxe a modernização do Brasil, tá? Vimos que, a princípio, né, a produção do café iniciou no Vale do Paraíba. Os cafeicultores do Vale do Paraíba, eles eram monarquistas e escravocratas. E depois, né, esse café foi aí indo para o Oeste Paulista, aonde teve um sucesso muito grande, por conta do clima, por conta da terra. Os cafeicultores do Oeste Paulista, eles utilizavam aí máquinas, né, tinham um certo maquinário, eram apoiadores da mão de obra livre, né, eram aí apoiadores, defendiam a República. Então, assim, era uma atmosfera completamente diferente dos cafeicultores do Vale do Paraíba. Foi feito aí, né, por conta do café, desse sucesso da produção e exportação do café, a industrialização, como eu falei, entrou no nosso território, foi construído mais estradas, foi construído ferrovia, né, tudo para melhor aí, produção não, né, tudo para melhor locomoção da produção do café, tá? Melhor transporte do café. Foi criada a tarifa Alves Branco, que fazia uma proteção alfandegária, que criava aí um imposto, né, acima de produtos importados, incentivou aí a indústria nacional, tá? E nesse período houve a criação da lei inglesa, a Bill Arden. Que lei foi essa, né? Essa lei permitia aí à Inglaterra aprisionar qualquer navio negreiro. Porque lembra que eu falei para vocês? Lá em 1822, né, uma das exigências da Inglaterra para apoiar o Brasil como nação era dar fim à escravidão, né? E nós já estávamos aqui, ó, já no segundo reinado, já passamos todo o período do primeiro reinado, todo o período regencial, já estávamos no segundo reinado, e cadê, né, leis para ir abolindo a escravidão gradativamente? A escravidão no território brasileiro estava atrapalhando os planos da Inglaterra, em trazer para cá, né, sua mão de obra especializada. Vimos que o Barão do Mauá foi um grande investidor, né, foi um grande aí, empresário desse período. Ele investiu o seu dinheiro, né, em vários setores da sociedade, na iluminação pública, em ferrovias, né, em transporte, etc. E nós vimos que nesse período também o governo de Dom Pedro II, ele incentivou a imigração, tá? A vinda
de mão de obra livre de outras nações para cá, para o território brasileiro. Inclusive, nesse período, o nosso governo ele fazia propagandas lá para fora, né, para incentivar essas pessoas a virem para cá. E por que ele fez isso? Porque após aqui a lei Bill Aberdeen, né, passamos a ter menor número de entrada de escravos, tá? E depois, logo depois da Bill Aberdeen, o governo brasileiro, o governo Dom Pedro II, precisava mostrar alguma coisa para a Inglaterra que estava dando início, sim, ao fim da escravidão. Então, ele criou a Lei Eusébio de Queiroz. E essa Lei Eusébio de Queiroz dava como proibido definitivamente o tráfico negreiro. Então, começou a faltar mão de obra, né? Por isso que a imigração ela foi incentivada, né? Vimos que, a princípio, os imigrantes vinham aí em sistema de parceria, né? Faziam a viagem. Ao chegar aqui, eles iriam dividir o lucro, né, com o dono da fazenda. Só que quando ele ia receber sua parte, ele não tinha quase nada para receber, ou alguns não tinham nem nada para receber, porque era descontado desse imigrante o valor da passagem, a comida, a vestimenta, se fosse preciso, tudo era cobrado. Quem leu o livro, né, eu nem queria comentar sobre isso, mas eu vou acabar comentando, viu ali, né, que era comum ter uma caderneta. Era comum não, né, eles faziam isso, né, mesmo nesse período aqui, isso era prática já desse período. Você tinha uma caderneta e ali anotava tudo que esses imigrantes iam pegando na mercearia, né? E depois isso era descontado. Então, muitas das vezes, eles nem sequer recebiam o dinheiro, porque o tanto de coisa que tinha para ser descontado. Isso não agradou os imigrantes, acabou se fazendo aí alguns protestos, propaganda negativa com relação à imigração para o Brasil, e aí o governo teve que mudar esse sistema e passamos aí ao sistema de colonato, né? Esse imigrante vinha para cá com a passagem paga pelo governo, aqui ele tinha o seu salário e também recebia um pedacinho de terra para poder aí sobreviver de alguma forma, né? Além da lei Eusébio de Queiroz, que proibia definitivamente o tráfico negreiro, a vinda de escravos da África para cá, nós tivemos outras leis até a chegada da Lei Áurea. Então, ó, a lei do ventre livre, a lei dos sexagenários e aí, né, sim, a Lei Áurea. Lei do ventre livre, nós vimos que eram todos aqueles nascidos a partir de 1870, eram livres, né? Não se nascia mais escravo a partir daquele ano, mesmo sabendo que essas pessoas que nasceram ficavam aí sob a tutela, né, dos proprietários das fazendas, então fazia o trabalho escravo, né? E a lei do sexagenário, que dava liberdade às pessoas acima de 60 anos, né, os negros acima de 60 anos, para serem livres. Como eu falei com vocês, poucos aqueles chegavam aos 60. E, por fim, a Lei Áurea, dando fim à escravidão. A Lei Áurea dá fim à escravidão, mas, né, não dá aí a cidadania para esse escravo. Gente, a Guerra do Paraguai está aqui, ó, depois de todas essas leis, mas ela acontece aqui antes, tá? A Guerra do Paraguai acontece aí por conta, né, da disputa da Bacia da Prata, né? O Paraguai não tinha acesso direto ao mar, então ele meio que queria se apossar, né, e ter o controle dos rios que faziam essa ligação ao mar. Só que esses rios cortavam o Brasil, a Argentina, o Uruguai, que não estavam gostando nem um pouco, né, dessa intromissão do Paraguai nos seus territórios. E aí, Brasil, Argentina e Uruguai se unem contra o Paraguai. A Tríplice Aliança tem a vitória, derrota o Paraguai, mas saem cheio de prejuízos, né? Inclusive o prejuízo aí, um empréstimo altíssimo com a Inglaterra. Bem, fim do Império, tá? Como é que isso acontece? Vários fatores levam ao fim do Império. Até todos esses acontecimentos, Dom Pedro II ele tem o apoio dos militares, ele tem o apoio da igreja, ele tem o apoio dos cafeicultores, ele tem o apoio da elite. Só que alguns acontecimentos levaram esses 4 setores da sociedade a retirar o apoio que davam a Dom Pedro II e passaram a apoiar a República, né, o movimento republicano. Os militares, devido aí a aproximação, acesso a uma outra realidade na Guerra do Paraguai, eles começaram a desejar mais poder, né? Eles começaram a desejar controlar o governo. Então, viram aí uma vantagem de apoiar o movimento republicano e ter mais participação política.
Levando em consideração também que os militares acabaram ficando insatisfeitos com algumas atitudes de Dom Pedro II, tá? A igreja ficou insatisfeita porque Dom Pedro II permitiu a entrada da maçonaria na sociedade. A elite ficou insatisfeita porque também queria ter mais participação política. Os cafeicultores ficaram extremamente insatisfeitos porque foi prometido a eles que, com a Lei Áurea, iria ter uma indenização para esses donos das fazendas e não teve. Então, esses grupos sociais acabaram aí dando apoio ao movimento republicano, o que acabou desgastando aí também a imagem do imperador, tá? E a abolição da escravatura foi o golpe final, né, nessa questão de Dom Pedro II, que acabou aí dando a sua última festa na Ilha Fiscal e saindo de fininho, dando espaço, né, dando governo aí, o Brasil de bandeja, para a implantação da República pelas mãos dos militares, tá? Que é um assunto aí que a gente trata mais à frente um pouquinho. Aí, crianças, alguma questão? Fala aí para mim. Eu achei um vídeo aqui, enquanto eu estava aqui falando com vocês, aproveitei para olhar, que eu não tenho o link dele salvo, mas eu vou procurar aqui agora, rapidinho. Procurar não, né? Vou colocá-lo aqui no YouTube agora, para vocês assistirem, que faz um resumão desse período do Brasil Império, tá? Então, ó, deixa eu botar aqui, para a gente poder visualizar. Peraí, que é rápido, bom? Aí, como eu já sei onde que ele está, a gente vai ser rapidinho. E vocês aí vão capitular tudo isso que eu acabei de falar para vocês. Só que tudo juntinho, tá? Num vídeo somente. Claro que não vai ser tão longo, vai ser menorzinho, mas ele vai ajudar, né, a vocês aí entenderem todos esses passos de todos esses governos, tá? Lembrando que é um vídeo até mais, como é que eu vou falar? Até mais infantil do que eu costumo botar, tá? Mas é só para a gente poder ter uma visão também diferente, né? Não ficar batendo aí no mesmo sistema, no mesmo jeito de vídeo. E aí, alguma questão? Querem falar alguma coisa, algum ponto, alguma pergunta? Falem para mim, tá tudo bem? Tá tudo tranquilo? Alguma coisa, Amanda? Não? Tá tudo ótimo? Então tá bom, hein? Ninguém? Qualquer coisa é só falar, tá? Então, ó, atenção que eu vou botar aqui para vocês. Deixa eu botar na tela inteira. Então, vamos lá, hein? Olá, pessoal. Meu nome é Victor Moisés. No vídeo de hoje, eu vim falar um pouquinho sobre o Brasil Imperial. Mas antes de começarmos, eu queria agradecer ao meu amigo Enzo, que me ajudou muito na pesquisa e roteiro desse vídeo. Fala, Enzo! E aí, galera, tudo vou bom? passar, que ninguém merece. E agora sim, bora pro vídeo, pessoal. Rapidinho. Era uma vez, muitos anos atrás, mais precisamente em 1822, um molequinho revoltado que adorava o Brasil. Pedrinho, ou Dom Pedro, se preferir, primeiro. Certo dia ele foi até as margens de um rio chamado Ipiranga e gritou: "Independência ou morte!" E foi aí que começou o primeiro reinado. A primeira coisa que Pedrinho quis fazer foi dar uma nova constituição para o Brasil. Para isso ele chamou alguns amiguinhos para decidir como ia ficar essa constituição. Mas Pedrinho queria mandar em toda a brincadeira, e os amiguinhos não queriam brincar assim. Eles brigaram, mas Pedrinho era maior do que eles, e no fim, todos tiveram que aceitar as suas regras. Por isso dizemos que a Constituição, ou as regras dessa brincadeira, foram outorgadas, ou seja, impostas sem a vontade do povo. Já que Pedrinho queria controlar tudo, ele criou, nesta Constituição, o poder moderador. Um poder que dava a ele o direito de interferir em todos os outros poderes. Ou seja, se ele não estava contente com a brincadeira, o poder moderador garantia seu direito de mudá-la, controlando as leis e sua imposição. Por isso, o primeiro reinado foi considerado de caráter absolutista, ou seja, um poder absoluto nas mãos do imperador. Mas com essas regras de Pedrinho, o pessoal não tinha mais vontade de brincar. Então, algumas pessoas que queriam sair da brincadeira se reuniram e formaram a Confederação do Equador. Eles queriam criar uma brincadeira só deles, se separando do Brasil. E na brincadeira deles, não teria alguém que mandasse em tudo. Eles criariam um estado separado do Brasil
que tivesse um governo federalista e republicano. Mas Pedrinho era muito forte e deu uma surra em todos eles com seu exército. Só que mais tarde, uma região chamada Cisplatina também quis se separar do Brasil. Mas dessa vez, o exército de Pedrinho não deu conta do recado. E essa região se separou do Brasil e se tornou o atual Uruguai. Com seu exército destruído e sem ter apoio do povo, que já estava cansado de suas regras, Pedrinho resolve abandonar seu trono e voltar a Portugal. E assim termina o primeiro reinado. Mas depois do primeiro reinado, vem o segundo reinado? Não. Na verdade, tem uma grande treta. Eu vou pular, tá? Porque esse aqui é o que nós acabamos de ver. Então, ó, vamos lá para o segundo reinado, como é que ele vai tratar. Ele fez um apanhado para juntar todos os momentos do período regencial, tá? Do Brasil Império. Então, ó, peraí. Vamos ver aqui onde começa o segundo reinado. Que é aqui, deixa eu dar uma olhadinha. Isso mesmo. Dom Pedro II como maior de idade aos 14 anos. Mesmo entrando no poder com apenas 14 anos, o governo de Dom Pedro II foi incrivelmente bom para o Brasil, pois depois de tantas revoltas e confusões ocorridas no período regencial, a principal proposta de Pedrinho II era justamente arrumar a bagunça e alcançar uma estabilidade política no Brasil. Mas como? Bom, primeiramente por meio da criação de uma identidade nacional, ou seja, por meio da cultura, do hino, bandeira e outros símbolos nacionais, criar na população um orgulho nacional que impediria o surgimento de revoltas. E além disso, Dom Pedro II acreditava que a centralização do poder, ou seja, deixar mais poder político nas mãos do imperador, facilitaria seu governo a conter futuras revoltas. Ele fez uso do poder moderador para manter essa centralização. Não lembra o que é o poder moderador? Um poder que dava a ele o direito de interferir em todos os outros poderes. Ou seja, se ele não estava contente com a brincadeira, o poder moderador garantia seu direito de mudá-la, controlando as leis e sua imposição. Além disso, na época, dois grandes partidos políticos haviam ganhado força: os conservadores, que defendiam justamente o poder centralizado, e os liberais, que defendiam um poder menos centralizado e mais autonomia nas províncias. Dom Pedro II, para atender aos interesses dos dois, resolve alternar o poder entre eles. Como ele fez isso? Não é ele o imperador? Sim, por isso que ele decretou, em 1847, o parlamentarismo em seu governo. Ainda não entendi. Calma, isso significa que o parlamento teria que apresentar, de tempos em tempos, 3 nomes para ocuparem o cargo de primeiro-ministro. Dentre eles, o imperador escolhe apenas um para ocupar o cargo, que basicamente auxilia o imperador em seu governo. Ok. Mas o que isso tem a ver com deixar os dois partidos felizes e tal? É simples. Se uma vez Dom Pedro escolhia alguém do Partido Liberal, na outra, escolhia alguém do Conservador. Sacou? Agora todas as peças se encaixaram. E pelo que eu falei até agora, tá na cara que o que o Dom Pedro II menos queria eram revoltas, né? Mas, como era esperado, é impossível agradar a todo mundo. E houve sim uma revolta. A Revolução Praieira ocorreu em Pernambuco, onde, na época, a maioria do Senado era conservador. E um liberal tinha sido indicado para fazer parte do Senado, mas foi impedido. Sua indicação foi vetada. Isso revoltou os liberais da região, que foram às ruas reivindicar o fim do poder moderador, voto livre e universal, liberdade de imprensa, reformas no poder judiciário, entre outras coisas. Mas é claro que as forças do governo acabaram contendo essa revolta e aprisionando seus participantes. Outro ponto importante no segundo reinado foi a questão da escravidão. Dom Pedro II tinha medo de que o povo se revoltasse se ele abolisse a escravidão assim de repente. E aí, como é que agora eu vou produzir? Por isso, o fez aos poucos, a começar pela lei do ventre livre, que considerava os filhos de escravos nascidos a partir daquela lei livres. E depois, a lei dos sexagenários, que tornava livres os escravos com mais de 60 anos. E, finalmente, a Lei Áurea, que aboliu a escravidão no Brasil. Criaram uma bendita de uma lei áurea? Mas em 1864, houve uma grande treta entre os países aqui da América do Sul. Eu estou sentindo uma treta! A Guerra do Paraguai, em que o ditador Solano Lopes, presidente do Paraguai naquela época, procurava aumentar seu território. Mas quando ele capturou um navio brasileiro e quis invadir o sul do Mato Grosso, aí a brasileirada ficou brava. Então, o Brasil, Argentina e Uruguai formaram a Tríplice Aliança contra o ditador do Paraguai, que depois de muitos conflitos, morreu, dando fim à guerra.
Mesmo o Brasil tendo vencido o conflito, os gastos que o governo brasileiro fez para combater o Paraguai geraram crise, demarcando o começo do fim do Império. O fim. Ah, meu pai, peraí que veio um anúncio, criança. Só um minutinho. Deixa eu lá. Desculpa. Além disso, por ser contra a escravidão, Pedro II acabou perdendo o apoio dos produtores rurais, que usavam de mão de obra escrava. Como é que eu posso produzir se agora eu vou ter que pagar salário pro pessoal que trabalhar aqui? Perdeu também o apoio da igreja, pois nenhuma ordem do Papa poderia chegar ao Brasil sem antes ser aprovada por ele, o que descontentou os católicos. E por fim, perdeu o apoio do exército, por não conceder salários mais altos. Logo, um militar de alta patente chamado Marechal Deodoro da Fonseca ficou sabendo dos ideais republicanos e, através de um golpe militar, toma o poder e proclama uma república. Faço apelo ao pessoal pra gente tomar o poder junto com os militares, ainda agora em 1889. Dando fim ao Império Brasileiro. E agora eu peço que façam o questionário aqui na descrição desse vídeo para... Bem legal, né, crianças? Bem divertido. Então, assim, essa parte do segundo reinado acabou falando aí a mesma coisa que nós já vimos naquele outro mapa mental. Aí eu só mostrei para vocês a união desses 3 períodos. Esses 3 períodos juntos formam o Brasil Império, tá? É isso aí que se intitula como Brasil Império. É o primeiro reinado, período regencial e o segundo reinado, tá bom? E aí, alguma questão? Alguma coisa? Alguma pergunta? Não? Tudo tranquilo? Tudo bem? Tudo certinho? Se eu não me engano, deixa eu até olhar no livro de vocês, eu acho que a gente já fechou todo o nosso assunto do módulo 3, né? Mas de todo jeito, deixa eu olhar, e tinha uma parte que era bem interessante, que faz uma revisão. Peraí, deixa eu ver se eu acho aqui. O nosso assunto. E aí, tem. Que aí eu vou pedir até para vocês anotarem, que vai ser muito bom, para poder aí ficar, né, com essas informações, já pensando na nossa prova. Como eu falei, o link é liberado hoje. Então, ó, deixa eu só botar, espera rapidinho, vou até parar aqui.